Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro e quer ver a casa cair pro Bolsonaro, que não adianta também ficar de palavrinha, chamar o Bolsonaro de burro, falar a casa não cair e o Bolsonaro não se dar mal no final, não ser preso no final das contas. Adianta? Não, né? Então, se você quer ver a casa cair, o Bolsonaro acabar preso, que é isso que a gente quer, inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar do que tá acontecendo. Barroso conseguiu causar medo em muita gente que já estava apreensiva e a coisa tá ruim. Ó, os bolsonaristas estão apreensivos, os aliados do governo Bolsonaro, porque eles veem que o Bolsonaro não decola nas pesquisas, pelo contrário, o Bolsonaro estagnou. Vamos lembrar uma coisa, as pesquisas estão estagnadas faz mais ou menos um ano. Ah, o Lula sobe 2 pontos, Lula cai 1 ponto, Lula sobe 1 ponto, Lula cai 2 pontos, Lula sobe mais 2 pontos, cai 1 ponto, sobe um... Fica naquilo. E não sai do lugar. E o Bolsonaro também, sobe 1 ponto, cai 1 ponto, sobe 1 ponto, cai 1 ponto. Comparando a pesquisa de um ano atrás com a pesquisa de agora, a diferença é o seguinte, assim, na média das pesquisas, o Lula tem 4 pontos a mais, ou seja, subiu um pouquinho acima da margem de erro, o Bolsonaro tem 4 pontos a menos, e os da terceira via estão ali na margem de erro, não estacionaram. Ou seja, quando tem esse tipo de coisa, é porque as intenções de voto e a rejeição aos candidatos está cristalizada. Só que tem uma coisa, no caso da rejeição, a do Lula não para de cair. E a do Bolsonaro não para de subir. Apesar da intenção de voto dele ser mais ou menos a mesma, a rejeição dele não para de subir. Então os aliados já estão apreensivos. Mais do que isso, o Bolsonaro não para de dar tiro no pé. Então eles são apreensivos também com o que pode acontecer no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral nos próximos meses. E aí, vem o ministro Barroso, dá uma entrevista para o Globo em que ele fala, ó, a gente viu que o Bolsonaro queimou a largada, porque ele tá de novo atacando o sistema eleitoral. O Barroso ficou chateadinho, o Barroso tá chateadinho com o Bolsonaro. Por isso que ele foi tão agressivo. Porque o Bolsonaro tinha dado a palavra dele pro Alexandre e pro Barroso de que ele não atacaria mais o sistema eleitoral do Brasil, ou seja, as urnas eletrônicas. E aí ele vai lá e ataca de novo. Ataca com fake news, ele diz que o Exército encontrou falhas na urna eletrônica, mas não. Barroso falou, o Exército mandou perguntas, e não eram perguntas orientadas, que tem maneiras e maneiras de fazer uma pergunta. Você pode perguntar de uma maneira aberta, ou você pode perguntar já dando a sua opinião no meio da pergunta. Segundo o Barroso, não, as perguntas enviadas pelo Exército eram apenas perguntas. E o TSE respondeu, e o Exército depois, o Exército declarou que não encontrou irregularidade nenhuma. O Bolsonaro foi desmentido, mas ele disseminou ali as fake news, e aí o que acontece? Os aliados do Bolsonaro viram isso e ficaram apavorados. Falaram, oh, peraí, a coisa já tá ruim. A gente já tá aqui sem saber o que fazer. Aí vem o TSE e vai começar a impor derrota contra o Bolsonaro? Não, isso não pode. Ligaram lá pro filho da Miriam Leitão perguntando, é verdade que o Barroso chamou o Bolsonaro de burro? É. E o Barroso chamou o Bolsonaro de burro em qual contexto? Ele estava falando das manifestações do Bolsonaro junto com o Exército. Ele falou de uma manifestação que foi logo no comecinho da pandemia. Foi, se eu não me engano, foi dia 30 de abril de 2020, o Bolsonaro fez um discurso, ele estava com uma camisa polo vermelha, e ele estava tossindo, todas as fotos desse discurso, o Bolsonaro assim, tossindo, muito, 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 em frente ao quartel-general das Forças Armadas em Brasília. Quartel-general do Exército em Brasília. E ele estava em cima de uma caminhonete e tal, discursando e tossindo, só falar de tosse, quase me deu tosse aqui. Aí, o Bolsonaro estava lá, discursando, falando que queria que as Forças Armadas tomassem uma atitude e tudo mais. Ok. Depois ele falou do Dia do Soldado, onde o Bolsonaro fez lá um discurso. E também citou o 7 de setembro e aqueles tanques, lembra aqueles tanques que passaram na Praça dos Três Poderes, com muito fumaça, uns tanques dos anos 50, tudo caindo aos pedaços? Barroso citou esses casos e falou, o Bolsonaro, ele tem deficiência cognitiva, ele não está entendendo, ele dá tiros no pé. Ele falou, não usou tiros no pé, mas foi isso que ele quis dizer. Por quê? Quando o Bolsonaro ataca as instituições, o que acontece? Muitos investidores estrangeiros chegam e falam, tem ali nesse país aqui onde temos investimentos, bilhões e bilhões de dólares, um presidente que está atacando a Suprema Corte, isso não é bom. Tem um presidente aqui que está discursando na frente do quartel-general do Exército, vamos tirar o dinheiro desse país, pode ter golpe. Aí desinvestem no Brasil. Quando desinvestem no Brasil, acontece uma coisa que eu vou te explicar por que quando a bolsa cai, geralmente o dólar sobe. E quando a bolsa sobe, geralmente o dólar cai. Já percebeu o que é isso? Bolsa sobe, dólar cai. Bolsa cai, dólar sobe. Por quê? Porque os investidores têm investimentos na bolsa de valores. Aí, imagina investidores estrangeiros. Eles têm lá os dólares deles, os euros deles, geralmente é em dólar. Quando eles vêm investir no Brasil, eles têm que comprar reais. Por quê? Porque na Bolsa de Valores do Brasil você só pode investir em reais, não em dólar. Então o que acontece? Eles trocam os dólares deles
por reais. Aí é aquela coisa da oferta e da procura. Se tem mais gente comprando o real valoriza. Se o real valoriza, o dólar cai. Por quê? Porque um real valia 5, um dólar valia 5 reais. Como o real está valorizado, agora um dólar não vale mais 5, vale 4, vale 3, porque o real está valendo mais. Porque você tem que pensar, se um dólar vale 5 reais, quer dizer que um real vale 20 centavos de dólar. Aí o real valorizando, acontece isso. Quando eles tiram dinheiro do Brasil, é o contrário. Eles começam a vender reais e a comprar dólares. E aí o que acontece? O dólar sobe e o real desvaloriza. O real desvalorizando, o dólar sobe em relação ao real. As outras moedas também, todas sobem em relação ao real. O Brasil foi a moeda que mais desvalorizou em 2020 e em 2021, a moeda que mais desvalorizou no mundo. O real desvalorizou demais nesses 2 anos, nesses 2 últimos anos do governo Bolsonaro. E aí, o que acontece? Quando o Bolsonaro faz uma declaração dessa, o dólar sobe um pouquinho. Lembra do Paulo Guedes falando, olha, se a gente fizer tudo errado, o dólar chega a 5 reais. Estava em 3,50 naquela época e ninguém acreditava que ia chegar a 5. Eu lembro que nesse dia eu falei, o dólar vai passar dos 5. Calma, vocês vão ver. Eu lembro dos comentários dizendo, não, Thiago, não vai. Eu duvido que passe dos 5. Passou, chegou quase 6. Chegou a 5,84, acho que foi o máximo. Tá, aí o que acontece? Quando o Bolsonaro vai lá e começa a atacar as instituições e falar que a urna eletrônica não funciona e tudo mais e tal, o que acontece? Mais gente desinveste do Brasil. Logo, essas pessoas começam a vender, esses investidores, empresas, né? Começam a vender reais e comprar dólar. Logo, o dólar sobe. Por que eles compram dólar? Para poder pegar os dólares deles e levarem para outro país. Ou seja, é desinvestimento. Foi isso que o Barroso quis dizer. O Bolsonaro está dando tiros no pé. Ele é burro. Ele não entendeu até agora que quanto mais ele ataca as instituições, pior para ele mesmo. Não para ele mesmo juridicamente, porque o TSE e o STF vão impor derrotas a ele, vão prendê-lo. Claro, isso é ruim juridicamente para ele, vai acabar preso no final. Mas, para o próprio governo dele, se o Bolsonaro não atacasse as instituições, talvez hoje, talvez não, com certeza hoje o dólar não estava em 5,20. O dólar estava em 4 alguma coisa, talvez até 3 e pouco. Mas ele continua atacando. E o pior é que o Barroso falou, ó, já sei qual é o jogo do Bolsonaro nessa eleição. Agora nós aqui do Tribunal Superior Eleitoral sabemos qual é o jogo. O Bolsonaro queimou a largada. Queimou a largada é o seguinte, você tem lá uma corrida lá dos 100 metros rasos, o cara dá um tiro para cima, pum! Se alguém correu antes da largada ser dada, esse aí está desclassificado. Quando ele usou a palavra queimou a largada, isso desesperou alguns aliados do Bolsonaro. Não os do Centrão, mas aqueles que têm ministérios, que esperam apoio do Bolsonaro para se elegerem deputados, senadores. Por quê? Porque o Bolsonaro, quem queima a largada é desclassificado. O Bolsonaro queimando a largada, tem alguma chance do Bolsonaro ser desclassificado da eleição, ou seja, ser tornado inelegível? Tem. E o pior, tem uma investigação aberta de ofício pelo Tribunal Superior Eleitoral contra o Bolsonaro por uma live que ele fez sobre a urna eletrônica. Aí ele faz o quê? Ele reincide no crime. Aí eu vou te falar. Não pense você que essa reincidência dele no crime não entra na investigação. Porque se alguém investigando fulano por um assassinato, fulano tá solto, tá investigado por assassinato, aí fulano vai lá e mata outra pessoa, você acha que uma investigação não acopla na outra? Não vai junta na outra? Vai. As duas se tornam uma só. Ou seja, é exatamente isso que está acontecendo com o Bolsonaro. Ele continua cometendo crime. Ele está agravando o crime que ele cometeu, crime eleitoral no caso, eu não estou nem falando de crime de pena de prisão, não, estou falando aqui puramente eleitoralmente, ele continua cometendo crimes eleitorais, aí eu vou falar, pode esperar, a hora do Bolsonaro vai chegar, até rimou, que bom, adoro quando rima. E olha aqui nosso carro de som na cidade de Agudos, São Paulo, interior de São Paulo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação.